O simples fato de eu pedir no meu YouTube para que as pessoas achem seus dados para eu te processar não é uma questão completamente distinta? A pergunta é essa. Você consegue distinguir uma coisa da outra? Ele não vai responder essa pergunta. Então vamos começar os trabalhos de oitiva da testemunha. Eu vou começar os questionamentos desse depoimento pelas circunstâncias em que você conheceu, né, enfim, entrou em contato com o acusado. Por favor, Presidente, o acusado está levantando a mão, mas quer falar alguma coisa? Sim, agora? Sim, é sobre o pedido. Eu queria entender o pedido, porque isso também fala muito sobre a minha defesa. Porque, em relação a esse camarada aí que fez uma assembleia antifascista contra mim, onde eu não tinha o direito de defesa, eu queria entender se o pedido do advogado dele aí era para que nem aqui eu pudesse ter o meu direito de estar presente e fazer as minhas questões a ele. Era isso mesmo? Foi indeferido se eu estou aqui, né? Não, é sobre o pedido da questão de resguardar a figura dele, aquela questão que você faz as gravações, que você divulga os vídeos, que as pessoas são expostas na internet de maneira indevida. Nós explicamos para ele as devidas garantias legais, né, que você sabe que isso aqui você responde judicialmente, né, em caso de alguma divulgação, certo? Só que ele não estava ciente na época, nós falamos disso, certo? E ele não fez nenhum pedido, ele só quis esclarecer para a comissão, certo? Faltou alguma coisa? Não. Era só isso. Não, é que ele só pediu a sua retirada porque ele estava preocupado, só isso. Ok, obrigado. Tá bom? Perdão, presidente, é só porque ele levantou a mão. Usa a mãozinha do Teams, Wilker, que fica mais fácil de gente ver, que aí brilha na tela, quando você quiser falar. Assim. Você levantou aqui a mão, você não olha para... tem uma mãozinha, você não olha para baixo. Isso aí. Certo. Tem uma mãozinha. Agora não sei como você não olha para baixo aqui na minha tela, eu não tinha visto. Você estava com a mão, estava assim, ó. Tá bom? Beleza, então. Presidente, perdão pela interrupção. Ele pode continuar. Não, por nada. Perdão. Perfeito. Então, retomando a questão, as minhas primeiras questões são sobre as circunstâncias em que você conheceu ou esteve em contato com o acusado. Quando foi, né, onde exatamente foram colegas de disciplina, em qual período, qual semestre letivo da universidade? Certo. A primeira vez em que a gente se viu pessoalmente foi na ocasião eu estava passando em sala, em uma sala de introdução ao estudo da história, para poder divulgar uma ação que o movimento estudantil e o DCE estavam propondo de tentar mobilizar as pessoas para enfim, aglutinar mais pessoas para estarem lutando no movimento pelas cotas trans na UNB. Enquanto eu e meu parceiro, né, a gente estava passando em sala, o acusado estava gravando, registrando a aula daquela típica maneira que ele faz, grava os conteúdos, expõe os professores, constrange os alunos também. Enfim, a comunidade inteira, a comunidade acadêmica inteira é constrangida por conta desse tipo de situação. Ele posta, apesar das pessoas não terem dado autorização para que elas postem, e nessa mesma ocasião, o meu rosto aparece em um dos vídeos e ele publicou. Sem o meu consentimento e, enfim, já também fazendo alguns comentários ofensivos em relação à pauta que a gente estava apresentando para o conjunto dos estudantes na sala de aula. Você não foi colega dele, você não teve contato com ele, a não ser nessa ocasião ou em outros momentos? Não tinha tido nenhum contato com ele. Assim, já havia visto algumas pessoas comentando sobre ele por conta do canal, mas nunca havia me encontrado. Perfeito. E foi somente nessa oportunidade, ou foi a primeira, ou houve outros encontros com o acusado? Houveram outros encontros. Não, poderia descrever essa minha questão, os outros encontros? Sim. Bem, como já é bastante publicizado, né, a situação dos vídeos do Wilker no departamento de História,
a postura que ele tem com os professores e mesmo com os alunos, né, de tentar a todo momento descredibilizar o conhecimento que está sendo passado ali. E também de intimidação mesmo, alguns professores que, enfim, deixam de dar a disciplina porque não conseguem continuar a aula, ficam, enfim, se sentem extremamente ameaçados, têm o seu direito de liberdade de cátedra violados, têm o direito é, de imagem também, de propriedade intelectual, afinal de contas é uma universidade pública, aquele professor ele está ali dando um conhecimento que, enfim, está numa instituição pública e gravar isso não é autorizado sem o consentimento do professor. E então, enquanto representante do Centro Acadêmico de História, a gente entendeu que seria importante que o movimento estudantil desse uma resposta ao caso, até para pressionar que a universidade fizesse algo em relação àquilo, e a gente fez e nós fizemos uma assembleia enfim, de alguma forma publicizar, né, aquilo que estava acontecendo no curso de História. Poderia comentar um pouco mais sobre essa assembleia em particular, que foi uma assembleia convocada pelo centro acadêmico? Poderia descrever Sim. um pouco, por favor? Perfeito. A nossa assembleia foi organizada pelo Centro Acadêmico de História. A gente convocou diversos estudantes e nós votamos pela expulsão do Wilker dos espaços de representação do Centro Acadêmico. Uhum. Ou seja, a deliberação foi sobre a participação dele na representação discente do curso de História. Foi isso Exatamente. que foi discutido. Perfeito. Sim. Bom, então você não acompanhou o aluno durante as aulas, mas você recebeu as diversas, digamos, reclamações de diversos alunos E no centro professores. acadêmico e Uhum. professores. O centro acadêmico foi uma instância, digamos, que escutou, onde ecoou esse tipo de coisa. Isso. Eu queria saber, além disso, duas coisas mais. Primeiro, como você tomou conhecimento dos vídeos, né? Se você assistiu os vídeos e como você tomou conhecimento deles, seriam essas duas questões. Ok. As pessoas comentam, né, sobre o acontecimento nos grupos do curso de História. Outras pessoas me enviaram também. E foi assim que eu tomei conhecimento. Perfeito. Você chegou a ver os vídeos? Sim. Uhum. E qual foi a percepção que você teve? Os vídeos, eles eram, digamos, eram editados, foram, digamos, de alguma forma adulterados, ou eles tinham a íntriga, pelo menos daquilo que você presenciou, da sua gravação pessoal? Ok. O primeiro vídeo, né, em que meu rosto aparece, não tem muita edição, mas o vídeo da Assembleia ele é um pouco. Tem um salto um pouco maior na exposição, porque depois desse vídeo meio que ficou pública a nossa posição em relação à posição do centro acadêmico em relação ao Wilker, e isso fez com que a gente. Isso fez com que uma série de dados dos membros do centro acadêmico passassem a ser alvo de exposições por parte do acusado. Então, no vídeo sobre a Assembleia, ele divulga o meu perfil em uma rede social e incita as pessoas a tentar encontrar alguma informação sobre mim. Uhum. Como se deu essa incitação, especificamente? Foi do próprio vídeo? Foi dos comentários do vídeo? No próprio vídeo, ele fala, ele cita, inclusive, a hacker, inclusive, tipo, se algum hacker sabe de alguma forma de fazer isso. Mas os comentários dos seguidores dele nos vídeos também são bastante, assim, assustadores, né? Uhum.
um tom muito violento, muito, enfim, agressivo mesmo, de quem vê e de quem tá, para quem vê e para quem tá inserido na dinâmica inteira. Perfeito, perfeito. Ele fez, então, gravações também da Assembleia, do Centro Acadêmico, e mais alguma outra gravação que você presenciou? É, que eu tenha presenciado, não. Mas sei que ele gravou em outras ocasiões em que eu não estava. Perfeito. As turmas de África e outras disciplinas também que, na condição de representante do centro acadêmico, né, os alunos acabam vindo me comunicar de algumas situações que presenciaram nas aulas, né, em especial os alunos do semestre que estão matriculados no mesmo semestre que o acusado. Perfeito. Eu gostaria que você comentasse agora sobre as consequências que a ação do acusado trouxe para o ambiente acadêmico do curso de História. Houve alguma mudança significativa? Se houve, quais mudanças ocorreram, especialmente com relação ao comportamento dos discentes, né, nesse processo todo? Então, eu acho que tem uma mudança na própria cultura da sala de aula. Logo no início das disciplinas, quando os professores vão apresentar suas ementas, seus planos de curso, uma das orientações é a proibição de gravações durante a sala de aula. É claro que isso já era norma antes, né? Não pode gravar Uhum. a aula do professor, mas dessa vez isso é enfatizado, né? E não é enfatizado à toa, por um motivo, é porque vem desse processo em que diversos professores vinham sendo expostos durante as aulas, né? Então, isso alterou bastante, assim, a dinâmica dentro da sala de aula. Perfeito. Enfim, como representante discente, eu lhe pergunto se você teve notícias de consequências em termos de saúde psíquica, mental, decorrentes da ação do acusado, ou mesmo se você também, de alguma maneira, sentiu algum dano de caráter psicológico ou de caráter pessoal com relação a isso. Sim, todas as minhas redes sociais são hoje privadas, justamente por temer que, enfim, qualquer informação minha possa ser divulgada, vazada, encontrada, né, pelos seguidores do Will, que já entraram em contato comigo fazendo algumas ameaças. Hum, Então, eu optei por seguir de maneira anônima nas redes sociais e sei que alguns outros que professores é, se afastaram por algum tempo, enfim, estão passando por alguns estão digerindo de alguma forma o que foi isso, tiveram. Eu sei que a professora de desenvolvimento psicológico e ensino da primeira turma do acusado foi afastada. Ela não, enfim, não está mais dando aula. Não sei por quanto tempo, eu não tive contato com ela, mas foi a informação que chegou até mim. E também do professor de Brasil 1, que também comunicou, tá muito afetado pela situação. perfeito. Você mencionou que você chegou a receber ameaças. Eu Uhum. gostaria que você escrevesse um pouco sobre elas e também te pergunto se você chegou a sofrer vazamentos de dados na internet em decorrência, obviamente, dos atos do acusado. É, Até onde eu sei, nenhum dado meu foi vazado da foto do meu perfil Uhum. no Instagram. E chegou até mim uma ameaça também
no Instagram, que, enfim, era um tom de uma ameaça, era uma ameaça de uma pessoa que não pode ser identificada, não dá para ver o rosto dela, não tem o nome, mas que vou abrir ela. Você lembra mais ou menos o teor? Porque aí você pode encaminhar, né, a Sim. imagem para a comissão e agora você descreve a ameaça, mais ou menos como foi. Ok, não, é uma ameaça perguntando se eu faço parte de algum grupo, se eu faço parte de algum coletivo antifascista na UNB, e que ele faz parte de uma organização neonazista e que pode, enfim, eu só queria saber se eu fazia parte e que eu estava, de alguma forma, atacando um, é, um estudante de história, no caso, o acusado. Perfeito. Bom, de minha parte são essas questões. Eu passo a palavra agora aos demais membros da banca, professor Flávio e a professora Tati, para que façam as questões que julguem necessárias. Meus caros colegas, a palavra é de vocês. Bom dia, doutor Álvaro. Perdão, tá, se eu pulei a fila, tá? Perdão. Eu tô sempre falando primeiro, perdão, acho que meio secretário tá vindo segundo, perdão. Deixa eu te perguntar, sobre o conteúdo dessas ameaças você ter recebido, você tomou alguma providência, fez a denúncia nos órgãos competentes, algo do tipo? Eu registrei um boletim de ocorrência, mas também estava aguardando essa comissão. Tá. Então você tem esse boletim de ocorrência, certo? Você poderia Sim. fazer a gentileza de dar o print, não precisa ocultar nada do usuário, tá bom? Vou pedir para você encaminhar para a gente esse print e o boletim de ocorrência. Você pode fazer essa gentileza para a comissão? Aqui naquele e-mail que a gente te convocou. Uhum. Tá? Você pode dar um reply para mim ou para o professor, ou puder ser, que a gente coloca nos autos. Tá bom? Certo. Outro ponto, alguém em volta de vocês, em torno de vocês, recebeu alguma ameaça por estar ligado a você indiretamente? Por exemplo, algum colega, algum amigo, namorado, o que for, companheiro, cônjuge, alguma coisa? Recebeu alguma ameaça relacionada a essa questão? Né? Sim, mas acho que não por ter ligação comigo, mas por estar também, por também ser representante do centro acadêmico. Ela teve também o vazamento, foi exposta também nessas filmagens, essa pessoa? Foi? Da Ana Lu, Luca. Você pode fazer a gentileza também, mais uma gentileza, eu te questionar, eu estou te pedindo mais coisa, de passar para a comissão os dados completos dela, por favor, para a gente poder entrar em contato. Sim. Tá bom, então. Tá? Eu acho que é isso, presidente, em termos de pontos aí que eu gostaria de perguntar para a testemunha. Tá? Aí eu aguardo se você puder mandar por e-mail para a gente, tá bom? Obrigado. Bom dia, Marcos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como diretor do centro acadêmico, quando chegou essas denúncias com vocês, para vocês, né, dos diferentes discentes, vocês levaram para a instância para quem? Vocês fizeram a assembleia, né? E depois vocês fizeram um boletim de ocorrência, que você falou agora, professor Flávio, e dentro da instituição você deu algum encaminhamento à universidade? Nós recomendamos todos os estudantes que se sentiram de alguma forma afetados pela postura do acusado a registrarem uma reclamação na ouvidoria da universidade. Tá. Mas depois do encaminhamento da Assembleia, somos nós que encaminhamos, assim, a gente não levou para nenhuma outra instância da universidade. Tá, mas então foi todo mundo indicado a fazer uma ouvidoria, que se sentiu atingido, encaminhar a ouvidoria. Tá. Sim. Diante, assim, você como diretor do centro acadêmico, teve algum aluno que teve algum prejuízo
que não comunicou? Você tem ideia disso, assim, que resolveu não mexer com isso? Você tem alguma posição por ser diretor do centro acadêmico? É, alguns. Eu sei que alguns estudantes estavam pensando em trancar algumas matérias, enfim. Não gostavam, se sentiram frustrados em alguns cursos. E, em especial, a disciplina de História da África foi bastante afetada porque o professor não conseguia dar aula, ele era extremamente desrespeitado, e tanto é que por isso ele suspendeu as aulas por um Mas a tempo, até posição que. dos discentes nessa turma chegou a você? Sim, muitos discentes dessa turma me procuraram para que alguma coisa fosse feita, né, a esse Perfeito, respeito. perfeito. Muito obrigada. Professora, eu também estou satisfeita. Perfeito. Bom, prezado Marcos, passaremos a segunda parte, né, dessa inquirição, em que o aluno acusado, o Wilker Leão, sairá a dirigir questões para que você as responda. Reiterando, né, como já tínhamos conversado no início, que você não é obrigado a responder as questões que aqui serão formuladas, também reiterando ao acusado que busque questões mais objetivas relativas aos fatos que nos trazem, que são objeto dessa investigação. Dito isso, eu passo então a palavra ao discente Wilker para que formule as questões para a testemunha. Vamos lá, só para fim de contexto, antes de fazer a primeira aqui, curioso como essa assembleia parece ser algo saudável entre estudantes e sequer os membros da comissão perguntam profundamente sobre o que de fato é essa comissão. Por isso a minha importância aqui para demonstrar o que de fato acontece ali. Mas antes de a gente adentrar a ela, vamos para as iniciais aqui a partir da fala oral antes das minhas perguntas inscritas do caríssimo Alúnia. Você diz que eu divulguei seus dados para que hackers espalhassem eles por aí. É como se você desse a entender isso. Mas o simples fato, confirme isso para mim, de eu pedir no meu YouTube para que as pessoas achem seus dados para eu te processar, não é uma questão completamente distinta? Não, a pergunta é essa. Você consegue distinguir uma coisa da outra? Ele não vai responder essa pergunta.